Nós começamos na semana passada um novo tema de estudos, onde nós falamos sobre a importância do acolhimento. Estávamos falando aos domingos sobre a comunhão, sobre relacionamentos, e é importante então nós analisarmos a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. E quando falamos de acolhimento, nós identificamos aqui algumas dificuldades que nós temos na prática em acolher as pessoas, em aceitar as pessoas que chegam. E é importante então nós sermos capazes de olhar para nós, analisarmos os relacionamentos, porque em muitos nós precisamos ainda restaurar ou revitalizar, como é então o assunto que nós temos falado. Encontrar a visão de Deus pelas Escrituras para os nossos relacionamentos. E quando nós pensamos então na nossa vida cristã, onde os relacionamentos estão inseridos, nós vemos que em algumas expectativas nós acabamos criando ao longo da vida cristã. E então nós precisamos pensar sobre as expectativas, o quanto elas afetam a nossa vida. O quanto aquilo que nós almejamos, nós sonhamos, afeta a prática. Porque é importante nós aprendermos a teoria, entendermos as doutrinas, mas a vida prática, o dia a dia, uns com os outros, isso também vai nos levar a glorificar a Deus e por isso precisamos restaurar conforme as Escrituras. Nós temos um costume de criar expectativas que não estão relacionadas àquilo que a palavra nos diz, dando certeza àquilo que vai acontecer, e criamos expectativas uma atrás da outra e por vezes elas são frustradas. E a expectativa frustrada pode atrapalhar a sua vida cristã. Imagine comigo então, aqui eu coloquei a imagem de duas pessoas, que estão aparentemente sofrendo. É o que acontece com pessoas quando criam expectativas dentro dos relacionamentos. E aqui eu falo de relacionamentos até de amigos. Quantas foram as vezes que nós então, com expectativa, fizemos algo, esperando que a pessoa respondesse da mesma forma, que as pessoas reconhecessem a maneira como nós agimos, ou fizemos com a expectativa de sermos apenas vistos por aqueles que estão perto de nós, sejam pessoas da nossa família ou sejam irmãos da igreja. Algumas vezes nós então procuramos fazer para os outros para ser reconhecidos. Em meio a essas ações da vida cristã, encontramos a frustração. Às vezes a pessoa não reconhece, não agradece, não nota, não faz a mesma coisa por nós. E essa frustração interfere na nossa vida cristã. Por quê? Porque eu começo então a gerar uma dificuldade no relacionamento com os outros. Uma dificuldade em viver a vida cristã com os irmãos, aqueles que eu sei que professam a mesma fé. E por isso, então, nós precisamos pensar sobre quais expectativas que nós estamos nutrindo e como elas ajudam ou atrapalham a manter os nossos relacionamentos de forma saudável. Eu quero convidar a igreja, então, a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, para nós lermos o versículo 7 até o versículo de número 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 até o 11. O texto diz o seguinte: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre,
para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, perante a leitura da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor ilumine as nossas mentes, traga clareza aos nossos pensamentos, que o Senhor nos incomode se existem ações contrárias à Tua palavra, aquilo que será estudado esta noite. É em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, então a carta de Pedro, ela vem com uma instrução para aqueles irmãos, a igreja, no tempo da dispersão, onde eles, por causa da pregação do Evangelho, foram perseguidos e foram espalhados por várias regiões. Com isso, Pedro vem falar então sobre uma caminhada, a vida cristã. Quando nós olhamos uma imagem como essa, nós podemos então entender a vida cristã de forma muito parecida, porque ela possui facilidades, mas possui momentos difíceis, Vão ter momentos de dificuldade até nós então chegarmos aonde nós almejamos chegar. E a vida cristã, então, ela precisa de uma reorientação constantemente para nós podermos viver de forma agradável ao Senhor. E Pedro faz isso de uma forma prática. A partir do capítulo 2, versículo de número 11, ele vem falar como nós devemos viver como servos, como empregados, como marido e mulher. Ele vem falar então da forma como nós vivemos em meio à sociedade, por entender que existem desafios e que nós precisamos então vencê-los. Ele vem tratar em alguns momentos sobre o tempo, a caminhada cristã e o tempo que nós temos para viver para o Senhor, para viver esta caminhada. Eu queria pedir que alguém fizesse a leitura para nós de 3 versículos. 1 Pedro 4, versículo 2, versículo 3 e depois o versículo de número 17, também do capítulo 4. Isso. Veja então, Pedro fala do tempo que nós temos, quanto tempo ainda temos, Ele vem tratar isso, que vai chegar então o momento de juízo. Então ele começa a olhar a vida cristã dentro do tempo que nós temos e começa a mostrar então em sua carta que a expectativa que nós temos diante desse tempo, ela está relacionada com a forma como nós administramos aquilo que nós recebemos do Senhor. Como que nós lidamos com o tempo que nós temos vai então afetar as nossas expectativas e a maneira como nós então vamos servir ao nosso Senhor. Então, se nós temos um tempo, precisamos questionar o que nós planejamos fazer com o tempo que nós temos. Por quê? Porque aquilo que você almeja, aquilo que você está planejando, vai estar diretamente ligado com aquilo que você entende que tem como propósito para a sua vida. O porquê você existe. Aí você vai usar o tempo que você tem de acordo com aquilo que você então entende que você foi criado para ser, para fazer, Dentro do reino de Deus, dentro da igreja, O que nós planejamos fazer com esse tempo? Nos relacionamentos, o que nós planejamos fazer com esse tempo? Dentro da nossa família. Então veja como muitas coisas afetam, quando nós falamos o tempo que nos resta. Pedro fala então no versículo de número 2, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ele reorienta a igreja nesse momento a lembrar que o tempo é limitado. E dentro desse tempo limitado, vivam de acordo com a vontade de Deus. Quando ele chega então no versículo de número 7,
ele vem falar sobre a expectativa dentro desse tempo. Veja então que ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro entende que a expectativa vai afetar então a sua visão de tempo presente, como também de tempo futuro. O que é que você almeja? O que é que você planeja fazer amanhã, depois, naquilo que você então recebeu do Senhor? E a que tempo Pedro está falando aqui nesse momento? Ele está dizendo então que o fim de todas as coisas está próximo. Ele está falando que o tempo está acabando. Ele está então falando sobre o retorno de Jesus. Ele lembra a igreja que, em meio a toda a trajetória da vida cristã, nós estamos caminhando para o mesmo propósito, para o mesmo alvo, é a eternidade. E estamos então, enquanto isso, aguardando o retorno de Jesus. A expectativa maior da nossa vida é que o Senhor Jesus volte, restaure a sua igreja, o seu povo, e nos leve para toda a eternidade. Para não haver mais influência do pecado, para não ver mais a corrupção que o pecado trouxe em toda a criação, em tudo aquilo que nós pensamos, em tudo aquilo que nós fazemos. Então ele compreende que a expectativa que nós temos afeta a maneira como nós vamos viver. Isso vai afetar a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Existe alguma forma de você então ter uma expectativa sobre o retorno de Cristo que traga problemas para você? Existe, porque a igreja primitiva ela viveu isso. Quando você olha então a própria carta de Pedro, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, eles entendiam então que o retorno de Cristo seria quando? No primeiro século, no tempo deles, enquanto eles estivessem então vivos. Isso não aconteceu. Mas no entendimento errado de quando Cristo retornaria, fez com que alguns pertencentes à igreja se comportassem de maneira errada. A carta de Paulo aos Tessalonicenses vem orientar os irmãos para que eles então não vivam desordenadamente, porque estavam aguardando Jesus voltar e não queriam fazer nada de suas vidas. Alguém pode ler para nós esse texto? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Quem achar pode ler, por favor. Isso, então nós temos na igreja de Tessalônica algumas pessoas que estavam vivendo alienadas da realidade, estavam deixando seus trabalhos. Por quê? Porque entendiam que Jesus voltaria naquele tempo deles e por isso então eles não precisavam fazer mais nada. Então veja, Pedro vem falar sobre uma expectativa que nós precisamos ter, mas ela precisa ser orientada pelas Escrituras. Quando Jesus vai voltar, nenhum de nós sabe. E a expectativa, então, frustrada, trouxe tragédias ao longo da história, de seitas que dataram a volta de Cristo, e quando não aconteceu, grandes tragédias aconteceram. Tem uma seita, então, que por afirmar que Jesus voltaria em certo momento, todos os seguidores, talvez você já tenha ouvido falar sobre essa história, eles deixaram suas vidas, os seus trabalhos, e não aconteceu, eles acabaram, então, tirando as próprias vidas pelo desespero que eles foram tomados por não entender a expectativa que vinha das Escrituras quanto à volta de Cristo. Jesus vai voltar, nós temos que nutrir essa expectativa, mas ela tem que orientar a nossa vida cristã de forma que ela esteja então agradável a Deus, conforme aquilo que o Senhor nos diz. Sabemos quando ele vai voltar? Não, sabemos apenas que ele vai retornar para levar a sua igreja para viver toda a eternidade. Então, a expectativa ela não pode gerar pessoas que estão alienadas da realidade. Sonhadores demais, não preciso fazer mais nada então.
não tenho mais responsabilidades, não preciso servir na igreja, não preciso me envolver, não preciso fazer nada, porque Jesus está voltando, vamos só aguardar. Ele não diz nem para nós sermos aqueles que estão vivendo fora da realidade, nem como fanáticos, né? Porque Jesus vai voltar, então a pessoa só fala de inferno, só prega para as pessoas que elas precisam, então, a todo momento entender quem é Jesus de forma direta, assim, né? De forma agressiva, sem deixar claro para elas a vida cristã, o amor de Deus, restauração, reconciliação, perdão. Muitas vezes fanáticos, né? Extremistas de um lado quanto do outro. Pedro vem então nos lembrar dessa expectativa na vida cristã, que ela existe. Mas enquanto ela existe, enquanto nós vivemos, ele continua dizendo: sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Pedro está falando que enquanto nós estamos aguardando o retorno de Cristo, nós precisamos então ser aqueles que vão pensar, ter clareza nos seus pensamentos. Por quê? Porque muitos vão trazer outras ideias, outras teorias com relação à volta de Cristo. E se nós não estivermos sóbrios com a nossa mente, com muita clareza do que nós vamos fazer, do que vai acontecer, de que caminho nós temos que trilhar, nós podemos ser levados então ao pecado, porque nos afastamos da verdade do Senhor. Pedro fala então sobre este critério, esta sobriedade, como sinônimos então de uma postura de alguém que não vai se afastar das Escrituras para entender qual é a expectativa que direciona a sua vida. Porque ao passo que nós nos afastamos, criamos muitas expectativas, sonhamos com coisas que a palavra nunca diz para nós que Deus iria fazer ou que então iria acontecer com cada um de nós. Então ele fala de pessoas que são realistas. Você sabe que o tempo está próximo? Realista, né? Como ele mesmo vem dizer aqui, o fim de todas as coisas está próximo. Nós sabemos que Jesus voltará, em breve ele voltará. Então o que ele está dizendo? Estejam preparados, sejam criteriosos na maneira como vocês vivem, vivam de forma sóbria, com clareza de mente, para que vocês então possam, no dia do encontro com o Senhor Jesus, se apresentar, como ele vem dizer em outro momento na carta, irrepreensíveis, como um povo sem mácula. Ele está nos orientando para viver de forma santa ao Senhor. Mas então em tudo isso ele vem dizer: a bem das vossas orações. Então ele está dizendo aqui que em tudo isso nós vamos aguardar o retorno de Cristo, sendo sóbrios, criteriosos, devemos nos dedicar todo o tempo a uma vida de oração. A vida de oração, então, ela é importante para o cristão, porque ele vai passar, como nós mostramos na imagem, dentro do caminho, por lutas. Vão ter dificuldades. O caminho, em alguns momentos, vai ter algumas pedras, vai ter alguns obstáculos, vão ter opressões, inimigos, predadores, e nós precisamos, então, viver em constante dependência do Senhor para que não venhamos a pecar, nos afastando do Senhor. Então veja, se você mantiver uma vida de sobriedade e de dependência, nós não desviaremos do foco que nós temos para cumprir para com o nosso Senhor. Isso tudo dentro da expectativa que nós temos. A maior de todas da igreja é o dia que o Senhor vai voltar para então restaurar o seu povo. Então, se nós formos questionar sobre a nossa vida de oração, como é que ela pode interferir nas nossas expectativas? Como é que a quantidade ou a maneira como você ora estão interferindo naquilo que você almeja para o dia de amanhã, naquilo que você almeja todos os dias quando você acorda e você vai então para o serviço, vai fazer as tarefas domésticas, vai se envolver com as pessoas? Porque quando nós pensamos então em uma mente que está saudável, sobriedade, não se afasta das Escrituras, e a pessoa então ela mantém não só a sobriedade, mas ela mantém a sua oração baseado nas Escrituras, as expectativas elas são então reorientadas de acordo com a vontade de Deus. Nós paramos então de almejar coisas que
a palavra nunca prometeu que iriam acontecer em nossas vidas. Quando nós nos afastamos disso, veja só como acontece. Muitas pessoas começam a sonhar com a satisfação no bem material, né? Facilmente nós fazemos isso. Por quê? Porque nós deixamos as Escrituras de lado. Deixamos uma vida de dependência na oração. Quantas vezes você já parou de orar? Você abandonou a sua rotina de oração, isso interferiu na maneira como você vivia, no seu dia a dia para com Deus, e isso afeta todas as áreas, inclusive os relacionamentos. Como nós nos relacionamos com as pessoas? Às vezes nós não temos a clareza de como devemos agir para com as pessoas, porque nos afastamos da palavra, nos afastamos de uma vida de oração, que é a nossa dependência para com o Senhor. Posso continuar? Alguém quer comentar alguma questão sobre até esse ponto, nesse versículo? Alguém gostaria? Vejam só, ele está falando da forma prática, né? Como é que nós vamos viver? Em meio às expectativas, então, sobriedade, criteriosos, vida de oração, ele diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Este amor que nós estamos olhando aqui sendo usado, a expressão, já mencionei em outro dia, num culto de domingo, é o amor ágape. Até falei dos dois tipos de amor. Então, este amor que ele está usando aqui, de uns para com os outros, é aquele amor sacrificial. O exemplo que nós temos é o amor do próprio Deus para conosco. O amor ágape, né? Onde nós nos entregamos, onde o outro se torna cada vez mais importante dentro do nosso entendimento de como Deus agiu para conosco, né? Então veja, ele diz, na expectativa que você está nutrindo para o seu dia a dia, na sua vida, os seus relacionamentos que são norteados pela palavra, ame as pessoas de forma sacrificial, ame as pessoas de forma intensa. E este amor intenso aqui, ele está falando então sobre algo sincero, algo que eu e você precisamos nos esforçar constantemente para que ele possa existir. É como você pensar então num atleta que tem um alvo, um prêmio para alcançar, e para ele chegar nesse prêmio ele vai treinar, ele vai se esforçar para ele poder colocar em prática e chegar e ganhar aquele prêmio. Então Pedro está falando aqui, amem os outros se esforçando constantemente. É o que nós não podemos esquecer quando falamos de amor, que já mencionei em vários momentos aqui, né? O amor de Deus sobre nós, o amor como uma expressão da vida cristã. E veja que são vários os textos que reforçam essa ideia, de que nós precisamos amar as pessoas. Veja que interessante que ele vem completar o que esse amor faz. O amor cobre multidão de pecados. Quando você lê esse texto, você tende a entender que Pedro está dizendo então que o amor, ele vai ser conivente, vai te levar a ser conivente com as pessoas que estão vivendo em pecado. Não dá essa margem para interpretação, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, se você ama, você pode deixar as pessoas viverem no pecado. Claro que nós sabemos que as Escrituras não ensinam desta forma, mas então nós precisamos entender o que ele está querendo dizer com o cobrir. O que é que o amor, então, como é que o amor cobre multidão de pecados? Nós temos que lembrar sobre o amor de Cristo. O amor demonstrado na cruz, que traz sobre nós o perdão de Deus. Este é o amor que ele está falando atrás, né? Tem de amor intenso, o amor que nós temos como modelo para direcionar as nossas vidas. Então é um amor que, através de Cristo, nos faz olhar para as pessoas, perdoar as pessoas, cuidar das pessoas, dar suporte às pessoas, mas não ser coniventes. Quando ele diz então que o amor cobre multidão de pecados, nós então entendemos que dentro
da vida cristã, dos irmãos em Cristo, nós não precisamos, ao saber que alguém pecou, tomar conhecimento de alguma circunstância, de pulverizar isso para as pessoas. Ao ponto disso gerar, então, uma fofoca, ao ponto disso gerar divisões, ao ponto disso gerar destruição, como até falamos no domingo aqui. Ele está dizendo, então, que este amor que vem de Deus, que nós devemos viver uns para com os outros, é o amor que nos leva, então, a cuidar uns dos outros, a ajudar os outros a sair da vida de pecado que elas estão. Mas também ocultar em alguns momentos. Não é necessário você que acompanha alguém, que está discipulando alguém, que está ensinando alguém sobre as Escrituras, que você descobre que ela viveu em pecado, ela está em pecado naquele momento, você não precisa contar para todas as pessoas. Mas você ajuda aquela pessoa a sair daquela vida, daquele momento, levando ela ao arrependimento, levando ela a Cristo, pelas Escrituras, e continua ensinando, continua discipulando. Para que então a própria comunhão, o próprio amor continue sendo visto nos relacionamentos e as pessoas estejam cada vez mais com uma espiritualidade saudável, né? Alguém pode ler para nós o texto de Provérbios, por favor? Provérbios capítulo 10, versículo de número 12. Isso, então nós podemos dizer que Pedro, ele está trazendo à luz parte desse texto de Provérbios, né? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões, né? Porque nós vemos então no amor esta parceria, este cuidado, esta ajuda, este suporte que nós aprendemos por meio de Jesus Cristo. Na comunhão dos irmãos, nós então sabemos que existem pessoas falhas, todas, né? Todos erramos. Quando nós acompanhamos alguém, quando vivemos com essa pessoa, compartilhamos a vida, e aí o relacionamento agradável a Deus precisa ser vivido, nós temos então que entender que existe limite àquilo que nós então sabemos e aonde nós podemos levar isso. A quem vamos falar? Se devemos falar ou não. Vão existir momentos que você vai precisar de ajuda para discipular as pessoas. E é por isso que na igreja nós temos líderes, presbíteros, pastores, e você pode então buscar ajuda para orientação, mas não para você gerar uma fofoca. Para você criar então um ambiente onde todas as pessoas agora têm a possibilidade de apontar o dedo para aquele irmão ou para aquela irmã, para que aquela pessoa se sinta constrangida, para que aquela pessoa então ela seja destruída e ela saia da igreja. Não. A palavra nos mostra em todos os momentos, Mateus 18, Jesus diz que nós devemos ajudar uns aos outros a sair do pecado para viver para o Senhor. Então Pedro está dizendo aqui que nessa espera que nós estamos do retorno de Cristo, nós vamos então encontrar as pessoas, relacionamentos, e dentro deles nós vamos amar uns aos outros com esforço, né? E é por isso que é importante então nós questionarmos a seguinte questão sobre afinidade, né? Você tem afinidade com algumas pessoas, mais do que com outras, e isso é natural. Personalidades são diferentes, você talvez não se dê bem com todos. Afinidades, mas o amor, a palavra nos coloca, é possível então ser vivido para com aqueles que você não tem afinidade? Porque fulano de tal tem uma personalidade que é muito diferente da minha e eu não consigo amar esta pessoa. Porque fulano de tal, ele fala de um jeito que se comporta, eu não consigo amar. Vejam só, o que é que nós então tomamos de posição com relação ao amor? O amor como se ele fosse algo que nós podemos escolher. Onde a palavra então ela nos diz para viver um amor intenso, um amor sacrificial para com todos. Então não é que seja possível ou não, mas que é uma ordem. Amar uns aos outros. Jesus diz até mesmo para nós amarmos os inimigos, não é?
Amar as pessoas. Se nós não amarmos aqueles com quem não temos afinidade, existe comunhão na igreja? Se nós não aprendermos a amar as pessoas, olhando para o amor de Cristo, o amor do Senhor, que é a base para a nossa vida cristã, não existe comunhão na igreja. Vai sempre haver divisões, vão sempre haver blocos, sempre haver pessoas afastadas. Preciso aprender a amar, olhando para as Escrituras. Se não houver amor com quem eu não tenho afinidade, falamos até semana passada, não vai haver evangelismo. Eu não amo os perdidos, não quero que eles venham para a igreja. Então não vai ter evangelismo. Para que eu preciso aprender o evangelho? Para que eu preciso aprender a doutrina se eu não amo as pessoas ao ponto de eu me entregar e de falar de Cristo para elas? Me esforçar para isso, para que elas possam conhecer a verdade. Se eu não amo uns aos outros, se eu não amo as pessoas, eu não vou servir na igreja. Para que eu vou servir ao lado de pessoas que eu não tenho afinidade? Acima da afinidade está o amor sacrificial que o Senhor nos manda ter uns para com os outros. Então vejam como os nossos relacionamentos, eles precisam ser remodelados, redirecionados. A nossa visão prática, ela muitas vezes está muito longe do que aquilo que o Senhor exige de nós. Nós precisamos voltar a viver isso. Falamos semana passada de acolhimento. Como é que eu vou acolher alguém que está chegando na igreja se eu não amo as pessoas? Se eu não amo estar com as pessoas? Se eu não me esforço para que essas pessoas entendam que na minha vida houve transformação através do sangue de Cristo Jesus? Dificilmente nós teremos um ambiente harmonioso, se nós não vivermos isso. Alguém quer comentar alguma questão sobre isso? Que veja então, vou continuar aqui o texto, versículos 9 e 10, veja como Pedro então continua falando sobre essa questão prática da vida cristã. Ele diz então não só sobre o amor, mas ele diz também sobre hospitalidade e serviço. E ambos ele fala de algo que é mútuo. Ele diz aqui, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, e servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Então, quando ele fala sobre amor, ele não está falando sobre dom, ele está falando sobre uma atitude que nós temos que ter, uma ordem dada pelo Senhor que nós devemos cumprir. Quando ele vem falar então sobre hospitalidade, ele também não está falando sobre dom, ele está falando sobre outra atitude que nós temos que ter para com os nossos irmãos, de receber as pessoas no nosso lar, de compartilhar o lar, de compartilhar a vida, de ter as pessoas conosco, porque senão, como é que acontece o discipulado? Como é que acontece então o compartilhar das orações? Como é que você ora com as outras pessoas se elas não conhecem a sua vida, elas não conhecem quem você é, ou vice-versa, Você não conhece os outros. Você não conhece a vida das pessoas. Então essa hospitalidade, ela é encontrada em diversos momentos nas Escrituras, desde o instante onde os apóstolos dependiam até da hospitalidade da igreja, dos irmãos, para eles cumprirem o chamado deles, como o próprio Cristo, que viveu a hospitalidade junto com aqueles então que pertenciam já ao seu povo, que haviam sido transformados. Então é importante nós entendermos esta abertura do nosso lar para que outras pessoas possam estar presentes. Além da hospitalidade, ele vem então falar sobre o serviço. E aqui ele faz uma ligação, do serviço com os dons. Entendemos que os dons não são escolhidos por nós, Nas Escrituras nós vemos o apóstolo Paulo falar sobre isso aos Romanos, capítulo 12, aos Efésios também ele vai falar isso no capítulo de número 4. E em todos os momentos nós entendemos que os dons são dados por Deus. Se são dados por Deus, não são escolhidos por nós. Então eu não posso querer ter o dom que o outro tem, E se eu recebi isso como um presente, aí ele vem dizer então
que nós temos que ser bons dispenseiros, bons mordomos, né? Ou seja, usar esses dons de forma que as pessoas então elas venham a ser edificadas, de forma que o meu serviço venha afetar os meus relacionamentos e que na minha expectativa pela volta de Cristo eu possa estar honrando ao Senhor em todo o tempo. Então o que você pode fazer para que você possa então agradar ao Senhor que te presenteou? Todos nós recebemos pelo menos um dom dado pelo Espírito. E nós precisamos então entender que dom é este e como nós vamos usar isso para servir os outros. Porque veja então o que o texto diz no último versículo desse trecho. Em dar exemplos de dons, de como você pode servir ao Senhor. Ele fala então daqueles que falam e daqueles que servem. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então veja, ele coloca 2 blocos aqui de dons. Os dons onde você vai usar a fala. Existem mestres dentro da igreja. Existem pregadores dentro da igreja. Homens e mulheres que são usados por Deus para transmitir a palavra. Quando ele diz então aqui sobre oráculos de Deus, está falando sobre a própria palavra. Mas o fato de mestres, pregadores, pastores, evangelistas terem estes dons, quando o Senhor os dá, e eles pregarem, anunciarem, não quer dizer que essas pessoas, em todos os momentos que elas falam, tudo que elas falam é palavra de Deus. Não, mas elas usam a palavra de Deus para instruir. Então nós podemos servir uns aos outros através da nossa fala, ensinar as pessoas sobre a verdade, acompanhar as pessoas para que elas entendam quem é Jesus. Quando você olha o texto de Atos, você vê Filipe fazendo isso, O eunuco está passando naquele momento que ele está no deserto e ele é usado por Deus para trazer clareza sobre as Escrituras. E naquele momento, aquele homem se converte e passa a ser um servo de Cristo. Um dom de Deus, para expor as Escrituras, para mostrar às pessoas a verdade. Então, se você tem um dom onde você usa a fala para isso, que ele diz, faça de acordo com a palavra. Então, o que direciona aquilo que você vai dizer ou como você vai dizer, não é a sua mente ou sua vontade e seus sentimentos, é a palavra. E aqui é a grande luta que todo pregador tem quando se coloca à disposição do Senhor para ensinar. É lutar contra o seu próprio ego, para falar somente aquilo que as Escrituras estão dizendo. Que você vê por aí sendo distorcido. Muitos estão trazendo outras coisas para incrementar aquilo que a palavra diz, como se fosse necessário. Como se ela não fosse suficiente para nos mostrar quem é Cristo, a vida que nós temos que ter, a esperança da eternidade e tudo aquilo que está relacionado então com a nossa vida com o Senhor. Se você foi chamado então para usar sua boca para proclamar, para ensinar, para acompanhar as pessoas, use, faça isso. Não deixe então esse dom que o Senhor te concedeu de lado, porque ele é fundamental dentro do corpo de Cristo. Estes, envolvem então a fala. Em outro bloco ele coloca aqueles que servem. Talvez não serão aquelas pessoas que vão ser conhecidas, que vão estar sendo vistas, porque não vão usar a fala. Pode acontecer de alguém ter ambos, pode acontecer, Mas pode acontecer de alguém então ter o dom no serviço, em meio à palavra diaconia que as Escrituras nos trazem, onde ele serve os outros, e essa pessoa nunca ser vista na frente da igreja. E por causa disso, alguns querem os dons dos outros, eu quero o dom da pregação porque ele parece ser melhor. Ambos, aqueles que falam ou aqueles que servem, são fundamentais para a edificação do corpo de Cristo.
Se nós então temos esses dons, nós precisamos colocar eles em prática, ser bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Deus trabalha dentro da sua igreja, no corpo, de formas diferentes, né? Membros com funções diferentes, mas extremamente importantes dentro então do corpo de Cristo. Quando nós vemos então Pedro falar, né, desde o início sobre a expectativa, então ele vem nos levar a entender que tudo aquilo que nós fazemos deve ser então para a glória do nosso Deus. Todo o nosso serviço, tudo aquilo que nós então vamos falar, vamos agir em prol dos outros de forma intencional, como vamos receber as pessoas, como nós vamos nos relacionar. O nosso serviço, então, ele abrange diversas áreas. E por isso nós precisamos questionar quem tem sido glorificado com o resultado daquilo que nós estamos fazendo aos outros. Veja então que a expectativa que você tem para a sua vida molda como você vive. A vida de oração que você tem molda a sua expectativa. A sua dependência na palavra molda como você está vivendo para o Senhor. E isso muda quem você está procurando glorificar. Se você está então vivendo a sua vida, almejando o dia em que Cristo vai voltar, e enquanto isso, consciente de que você é um servo, uma serva dele, você está se esforçando para viver para o Senhor, em todas as áreas, inclusive nos relacionamentos, você está buscando glorificar ao Senhor e não a você mesmo. E nós precisamos cuidar disso. Quem nós estamos glorificando? Em todos os momentos. Né? E o que nós precisamos mudar? Quais as ações práticas que você não está colocando no seu dia a dia, que você não está se esforçando para demonstrar aos outros que você os ama? O que é que nós precisamos fazer, cada um de nós, para melhorar a comunhão, os relacionamentos, o amor, para que ele seja visível no nosso meio? Cada um de nós sabe o que tem feito, sabe o que não tem feito. E nós precisamos analisar tudo isso com a visão que as Escrituras nos mostram sobre como se relacionar com os outros e mudar. Mudar para que o Senhor seja cada vez mais glorificado através da sua igreja, não pensando só como indivíduos, como um corpo, né? E nós vamos viver para o Senhor. Por isso é importante você definir as suas expectativas à luz das Escrituras. Que o Senhor possa trazer para você as esperanças. Que o Senhor possa nutrir no seu coração, pelo entendimento que Ele te dá, o caminho que você pretende chegar, onde você quer chegar. Para que em tudo você possa servir ao Senhor. Porque é o que Cristo permite nós vivermos. Nada do que nós podemos fazer para o Senhor é por causa de nós, a nosso esforço particular. Cristo nos permite o esforço do amor, porque Ele então morreu por nós. A hospitalidade, os dons, vêm todos através de Cristo Jesus, daquilo que Ele fez por nós. Então que a sua expectativa seja moldada por Cristo. Que o Senhor possa então direcionar a sua vida e que em tudo nós possamos ver a igreja cada vez mais madura e cada vez mais honrando ao Senhor de forma prática e visível. Alguém quer comentar mais alguma questão? Tudo que nós falamos?
é a nossa luta, né? Até dentro dos lares, ou começando dentro dos lares, né? Que é onde as pessoas veem mais as nossas fragilidades, né? Identificam os nossos momentos de falha com mais frequência, e é onde nós precisamos aprender sobre o perdão, sobre reconciliação, sobre suporte e viver, né? Começando ali, e isso acaba expondo, né? Em outros momentos aí como nós vivemos para o Senhor. Juliano, faz um favor para mim, só abaixa um pouquinho aqui, porque eu não consigo às vezes ouvir direito com o ventilador. Desculpa, dona Eide, pode falar. Sim. Uhum. Exatamente. É privilégio estar aqui para fortalecer a nossa fé, né? Uhum. Isso. Por isso que é importante redefinir nossa visão, expectativa à luz das Escrituras. Porque senão o dia a dia vai ser turbulento, porque vai a nossa vontade ser prioridade, né? Isso, todos os dias. Aham. É um privilégio poder estar aqui para aprender, né? Para fortalecer a fé. Onde é que está a expectativa, né? A expectativa está no Senhor, né? De que Ele pode curar, pode transformar, pode restaurar, né? Nós precisamos mudar muito, né? Precisamos olhar para o Senhor e voltar, né? Às Escrituras. Sim. Mais alguém quer comentar? Alguma questão? Uhum. Isso. Isso mesmo. Exatamente. Isso. Afeta todas as áreas, né? Podemos aplicar todas, né? E muito bem colocado, né? Como o próprio texto termina. E é interessante olhar, né? Que ele coloca: seja Deus glorificado por meio de Jesus, né? Esta glorificação que é possível por meio de Cristo, né? Nós que temos fé. Ele lê o último versículo, versículo 11. E então diz: para que em todas as coisas seja Deus glorificado. 1 Pedro 4,11, né, que nós estudamos aqui. Então é exatamente isso. Tudo aquilo que ele vem construindo, né, ele finaliza mostrando que se a nossa visão de vida é glorificar a Deus,
Nós vamos ser cristãos completamente diferentes do que nós vemos muitas vezes por aí, onde o amor próprio, o ego, às vezes fala mais forte do que a própria palavra que direciona a nós olharmos uns para os outros e amar, mesmo com as diferenças, mesmo com as dificuldades. Mais alguma questão? Alguém gostaria de comentar?